Nesse vídeo você vai aprender a como construir esse site completo usando apenas HTML e CSS. De bônus, vai aprender um pouquinho também sobre o Figma. Esse mini tutorial vai ser separado em 3 episódios, onde o primeiro sai hoje, o segundo amanhã e o terceiro depois de amanhã. São 3 dias seguidos, 3 tutoriais, ensinando você a como construir esse site lindão, moderno, do zero. Fica comigo, vamos pro vídeo. Continuando aqui a nossa estilização, nosso códigozinho a gente vai vir aqui no HTML. Abaixo da imagem quadrado, vamos criar uma div abaixo da imagem quadrado. Essa div terá a classe container traço 1. Na verdade, container não. Quadrado traço container traço 1. Dentro dessa div quadrado container, vamos ter botão. Dentro dessa div ainda vamos ter um parágrafo. E abaixo do parágrafo, outro botão. Basicamente, essa div aqui, se vocês repararem, rapaziada, se trata dessa partezinha aqui. Botão, parágrafo e outro botão. É isso que eu quero representar no código aqui. Agora, vamos usar outro site que eu utilizo bastante, tá? Na hora de criar os meus sites. E usar ícones, que é o Lucid React. Vou deixar também o link na descrição, mas se trata desse site aqui. Um site muito bom, onde tem vários ícones bem bonitos que você pode utilizar de graça no seu site. Para baixar o Lucid, vocês vão vir aqui em Feed, instalação. Vão vir aqui em Web, selecionar o npm, copiar esse códigozinho. Vão colocar Ctrl J para abrir o terminal de vocês ou simplesmente clicar em terminal, novo terminal, coisa. Vão copiar aquele comandozinho, dar um Enter e o seed de vocês vai começar a instalar. Perfeito, instalado. Agora a gente vai começar a usar esse aplicativo, esse site, né? Perdão. Bom, para isso, basicamente é muito fácil utilizar esse site, tá? Eu vou usar aqui um ícone chamado Chevron, que é a setinha Chevron Left. É essa daqui, show de bola. Chevron Left. Vou clicar aqui, ver em ação. Vou copiar esse códigozinho aqui, ó. Copiei esse I. Perfeito. Vou vir aqui no meu código. Vou colocar dentro do primeiro botão. Deixa eu ver se já apareceu no site. Ainda não, porque eu não utilizei. Vai aparecer já já. Bom, coloquei. Aqui dentro do parágrafo eu vou colocar a mat GPT bot. Dentro do outro botão eu vou colocar a minha imagem. Na verdade, a minha logo, não a minha imagem. Barra assets, barra logo paint. Perfeito. Agora eu vou colocar classes para esses elementos. No meu primeiro botão, vou colocar uma classe de btn1. Depois, uma classe aqui. Para o meu parágrafo, eu vou colocar uma classe de logo-name. Para o meu segundo botão, eu vou colocar uma classe de btn-2. Feito isso, vamos estilizar. Vamos vir aqui, vamos estilizar o quadrado, traço 1. Abro colchetes. A posição dele vai ser absoluta. Top dele vai ser de 20 pixels. A esquerda dele vai ser também de 20 pixels. Ele vai ter um display flex direction de row, que é basicamente a direção dos elementos vai ser em linha, vão ficar organizados em linha. Um align items do tipo center e um justify content do tipo space between. Space between, igual a gente usou no header. O gap entre os elementos vai ser de 15 pixels, perdão. Usa index, isso vai ser 3. E
a largura dele, ou seja, a largura que esse container vai ocupar, a gente vai fazer diferente, vai ser um cálculo de 100% da largura menos 40 pixels. Vai caber tudo. Feito isso, carregou. Tá bem feio, tá realmente bem feio, mas já já a gente vai consertar isso. Bom, passando para o próximo. Ponto btn-1. Vamos estilizar o nosso botão 1. Ele vai ter um width 48 pixels, height 48 pixels também, ele vai ter um quadrado, na verdade um círculo, background color. Vou copiar aqui, porque é formato RGB difícil. Vocês vão copiar esse RGB, tá, rapaziada? É uma cor meio transparente, meio bonitão. A borda dele vai ser none, não vai ter borda. Border radius, que é basicamente o arredondamento das bordas, vai ser de 50%. Ele ser um círculo completo, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. É isso daqui, border radius faz, ele transforma tudo em um círculo, as bordas arredondadas. Feito. Cursor do tipo pointer, onde o meu mouse, ó, né, tá vendo? Quando eu passo o meu mouse, ele fica a mãozinha. Basicamente isso que o cursor pointer faz. Cursor pointer, posição relativa, posição do tipo relativo. Overflow hidden. O z-index dele vai ser de 999, vai ficar o mais alto possível. Nenhum objeto vai ficar acima dele. Play vai ser flex. Align items do tipo center. Justify content também do tipo center. Color dele, que é a cor do ícone do Lucid React que a gente fez. Rapaziada, acabei de lembrar de uma coisa que faltou adicionar. Tá, rapaziada? Acabei de lembrar aqui. Voltando para o Lucid React, foi mal. Pronto, rapaziada. Uma vez estando aqui, nesse link aqui, se vocês não conseguirem achar, simplesmente copiem esse link aqui para entrar, para achar essa versão aqui do Lucid, tá, rapaziada? Vocês vão descer um pouquinho e vão vir aqui em Usage. Ele explica como usar. Vão copiar essa parte aqui. Vão copiar dessa maneira. Vão voltar no código de vocês. E depois do main de vocês, do HTML de vocês, depois do main e dentro do body, tá, rapaziada? Não esqueçam isso. Dentro do body de vocês, vocês vão copiar a parte que vocês copiaram. Vocês vão colar, na verdade, vocês copiaram. Lembre-se, tem que ficar, é obrigatório que esse script fique dentro do body de vocês. Não pode ficar fora, senão não vai funcionar. Voltando aqui para o site. Aqui, voltando para o site. Agora sim, está aparecendo, finalmente. Bom, resolvida essa questão. Voltando para a estilização. O meu botão, como eu já ensinei para vocês, quero que ele tenha uma animaçãozinha. Colocar o mouse por cima, que é o hover. Lembra que eu falei para vocês? Pois é. Ele vai ter uma animação hover. Dois pontinhos hover. Colchetes. Ele vai ter um transform scale, quero que a escala dele, o tamanho dele aumente quando eu passe o mouse por cima. Quero que ele aumente 1.05%. E o background dele color, ou seja, quando eu passo o mouse por cima, tanto a escala dele aumenta, como o background color dele aumenta a opacidade. Simplesmente isso que a estilização fez. Só que a animação dele novamente está muito seca, não está legal. Ou seja, o que eu posso fazer? Na classe btn1, sem ser na hover, eu venho aqui em transition, coloco todas 0.3 segundos no modo easy. A ação fica bem mais suave dessa maneira. Perfeito. Só que como ele é um botão, eu quero que quando eu clique nele, nada está acontecendo, mas quando eu quero que eu clique nele, algo aconteça, que ele fique bem mais bonito. Como é que eu faço isso? Ponto btn traço, na verdade, 2 pontos active. Na verdade é um botão mesmo, tá, rapaziada? Foi mal. 2 pontos active. Pode fazer isso. 2 pontos active. Ou seja, quando ele ativar, o que eu quero que aconteça? Eu quero que tenha um transforme
scale 0,95, ou seja, eu quero que a escala dele, que o tamanho dele fique 95% do que era padrão. Ou seja, o que acontece na prática? Isso daqui, ó. Opa, agora que eu vi o problema. Cara, programar só isso. Você faz, você repete, repete, repete. Por causa de um traçozinho que eu esqueci de colocar, não funciona. Ai, ai. Bom, agora sim vai funcionar. Eu clico, ó. De tamanho é exatamente isso que eu quero. Perfeito. Agora vamos para o nosso botão 2. Ponto .btn2. Passo 2. Perfeito. Width 48. Height 48. Deixando a IA completar para mim. Background color dele. Outro códigozinho hex que eu quero que vocês usem, ó. 15 18 48. Deixar o nosso botão bonitão. O color dele vai ser de hashtag esse daqui, ó. Que já usou antes. Border none. Quero border. Border radius. Border radius de 5%. Cursor pointer. Nossa IA ajuda bastante. Position relativa. Feito. Ativa. Overflow hidden. Index 3. E a mesma animação que eu quero. Então, eu vou colocar para o botão 2. Simplesmente faço isso daqui. Faço isso daqui. Transição todas 0.3 easy. Só que o background color, eu não quero que ele fique esse, obviamente. Aqui. Só esse valorzinho. Ele fica só um pouco mais claro. Olha só como é que fica. Bacana. Mesma coisa, tudo funcionando. Olha só. Perfeito, rapaziada. Temos aqui o nosso container 1. Está se aproximando bastante do nosso Figma. Perfeito. Partir para o próximo. Parei no quadrado container 1. Perfeito. Depois do quadrado container 1, vamos criar abaixo dele, né? Abaixo dessa div. Abaixo dessa div vamos ter. Já vou nomear a classe aqui. Quadrado. Quadrado. Traço container 2. Perfeito. Dentro desse quadrado traço container 2, vamos ter outra div. Dentro dessa div vamos ter um P. E basicamente a gente está fazendo essas caixinhas de diálogo. O primeiro texto vai ser daqui. Quero ser um dev front-end. Já vou nomear a classe aqui para caixa, diálogo, diálogo, traço 1. Abaixo dessa div, ter outra div com outro P escrito. Muito bem, vou te ajudar. É como se fosse o nossa inteligência artificial conversando com o usuário. A IA já completou aqui para mim. A nossa classe vai ser classe diálogo 2. Abaixo dessa div, ter outra div com um P. Vai ter essa fala aqui. Novamente, caixa diálogo. Rapaziada. Caixa diálogo 3. Abaixo do P, vamos ter outra div com outras 3 divs. E a IA já completou para a gente aqui perfeitamente. Bom, dentro da caixa diálogo 3, essa div aqui, que engloba as outras 3, vai ter uma classe de caixa-lingues, que são as linguagens da HTML, CSS e JavaScript. E cada linguagem dessa, cada div dessa, vai ter uma classe chamada ling. Simplesmente ling. Eu vou simplesmente copiar. Todas vão ter uma classe igual chamada ling. Perfeito. Era isso que eu queria por enquanto. Agora vamos para a estilização. Todas as classes setadas para a estilização. Começando pela caixa de diálogo 1. Ponto caixa diálogo, diálogo, traço 1. Abro colchetes. Dou um position
Na verdade, um position absolute width vai ser de 310 pixels. Lembre-se, rapaziada, se você for fazer projeto e web designer, ou você mesmo que foi o web designer fez no Figma, você usa as mesmas medidas. Ou seja, aqui na minha caixa de diálogo, ela tem exatamente 310 de width, ele até diz aqui, ó, width e height. 310 de width e height de 45. Usa essas mesmas medidas. O Figma ele serve para isso, tá, rapaziada? Bom, 310, height 45, era isso? Mesmo 45 pixels. O top dele vai ser de 90 pixels, a margem de cima dele vai ser de 90 pixels. A margem à esquerda vai ser de 118 pixels. O background dele, background color, de background, vai ser de hashtag 6C74FF. E bom, como vocês podem ver, no meu Figma, o background dele é um gradiente linear, né, rapaziada? Ó, gradiente linear não é uma cor sólida. Então, como é que a gente faz isso no código? Eu vou mostrar para vocês outro site essencial se você quiser ser um dev front-end, tá, rapaziada? Que é esse daqui. Vou também colocar ele na descrição, que é CSS Gradiente, onde ele basicamente transforma qualquer gradiente que você quiser em um código que você copia. Então, como é que eu faço isso? Eu vim aqui no meu Figma, copio o código hex da minha cor, colei. Pego o outro código, colei aqui também. Aqui também. Agora eu tenho código CSS do meu gradiente perfeitamente, tá, rapaziada? Basicamente isso. Aí eu venho aqui, o site já gera o código para mim, copio e levo para o meu código. Show de bola. Fiz aqui o meu gradiente e a gente vira aqui nosso site, que ainda não está mostrando, mas já já ele vai mostrar. Continuando na estilização. Border radius, parte importante, tá, rapaziada? Como no Figma cada borda ela é diferente, se você reparar, cada borda ela tem uma curvatura diferente para dar esse efeito de chat estar vindo do usuário, tá, rapaziada? Isso daqui nada mais é do que um arredondamento de borda, para que o elemento fique assim, com essa estilização bonita. Como é que a gente faz isso no código? Basicamente, esse border radius ele arredonda nossas bordas e se eu coloco um valor 32 sozinho, esse valor vai para todas as bordas. Se eu coloco mais um valor ao seu lado, por exemplo, 62, ele estiliza outra borda. É esquerda em cima, direita embaixo e esquerda embaixo. É como se fosse um sentido horário. Imagine um relógio e aí a estilização da borda ela gira em sentido horário. Primeiro ele estiliza esse, depois esse, depois esse, depois esse. Ou seja, 32, 64, 0, 32 novamente. Esse que está aqui. Color, que é a cor do texto de dentro, vai ser de branco, vai ser branco, né? O texto branco. Font size, que é o tamanho da nossa fonte, vai ser de 16 pixels. Aqui. The index vai ser no valor de 3. Display, tipo flex. Align items, tipo center, centro. Justify content, tipo start. Safe não. Start, rapaziada. Ou seja, o texto vai começar no começo do diálogo. Para a gente fazer uma estilização do texto melhor, deixa eu mostrar aqui para vocês. O texto ele não ficou exatamente do jeito que a gente quer, tá, rapaziada? Ele funcionou, mas tá vendo que ele tem um espaçozinho aqui no nosso Figma? Esse é o nosso Figma. Tá vendo que ele tem um espaçozinho da esquerda? É isso que a gente vai fazer agora. Usando aquele métodozinho que eu já ensinei para vocês, dentro da nossa caixa de diálogo eu quero estilizar um P. Esse P vai ser um margin left, 18 pixels. E a grossura também, nosso texto vai ser no valor de 500. Olha só como já ficou. Olha que legal, cara. Olha que massa que ficou nosso diálogozinho aqui no nosso quadrado.
a próxima caixa de diálogo. De acordo com o nosso HTML, nossa classe é ponto, caixa, diálogo 2, aqui, caixa de diálogo 2. Praticamente a mesma coisa, posição absoluta, width de 259 pixels e height e a altura de 45. Estou pegando esses valores do nosso Figma, tá, rapaziada? Nosso Figma tá desse jeito, então vamos seguir do jeito que ele tá. O top dele, que é a margem de cima, vai ser de 155 pixels. A margem à esquerda vai ser de 23 pixels. O background dele, novamente, não, pensei que eu ia usar o linear, mas não. Usar o gradiente, né? Mas na verdade não. Vocês vão copiar esse RGB, tá, rapaziada? Esse códigozinho, que vai ser uma cor de background bem bonita. Que vai ser uma cor de background bem bonita, vocês simplesmente copiam. Agora vai vir um filtro, que não sei se vocês sabem, mas tem um macetezinho que você faz. Não é nem um macete, é um código mesmo. Para transformar backgrounds mais transparentes que tenham um fundo borrados com blur. Tipo, se você quiser fazer um efeito de vidro com código, você pode com isso daqui. Backdrop filter, colocar blur, abre parênteses, 6 pixels. Não, 6 pixels. Valor bem baixo. Com isso, já eu mostro para vocês. A caixa de diálogo, ela vai ser transparente por conta desse background aqui, ó. Se eu apagar isso daqui, basicamente fica uma cor sólida, mas eu venho aqui 0.25, ele fica mais opacidade, ou seja, eu consigo ver o fundo, mas esse filtro aqui, ele deixa o fundo focado, como se fosse um vidro, vai ficar bem legal. Eu já mostro para vocês. Border radius, daquela maneira que eu já ensinei para vocês, nesse sentido horário, ou seja, 62 pixels, 32 pixels, 32 pixels novamente e 0 pixels. Depois disso, o color vai ser branco, FFF. Após isso, font size, ou seja, o tamanho da minha fonte do P, do diálogo, vai ser de 16 pixels. Index vai ser no valor de 3. Display, tipo flex. Align items, do tipo center. Justify, content, do tipo end, ou seja, no final do nosso elemento. O P, que é o nosso textozinho, ele vai ter uma margem right de 15 pixels e o peso da fonte vai ser no valor de 500. Perfeito. Vamos ver como é que ficou. Olha só que massa, rapaziada. Como eu expliquei para vocês antes, o background do meu elemento, como ele tem uma opacidade, eu consigo ver o fundo. Mas com aquele filtro que eu coloquei, ele deixa esse efeito mais opaco, que tudo que está no fundo ele fica mais opaco. E como o que está no fundo é um vídeo, é esse gifzinho dessa esfera abstrata, fica bacana, fica muito massa esse efeito de opacidade, cara, de blur, na verdade, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu tiro o blur e coloco de 0 pixels, por exemplo, consigo ver o que está atrás. Mas a visibilidade do texto não fica tão legal sem o blur. Então eu simplesmente venho aqui e coloco 6. É um valor bom. Se você quiser aumentar, tudo bem. Por exemplo, 8 também é um valor bom. Mas aí eu acho que já fica bem elevado. Eu costumo colocar 6 e vai do seu gosto do que você quiser fazer. Perfeito. Agora vamos para caixa diálogo 3, continuando, né? Caixa diálogo 1, eu vou subir 3, abro colchetes. Eu vou usar IA aqui, só para completar, para ser mais rápido. O background vai ser a mesma cor 2, então eu vou colocar aqui. Só copiar e colar. Só que essa caixa de diálogo ela vai ser um pouquinho maior, tá, rapaziada? Ela vai ser maior. Ela vai ter o width de 338 e o height de 122. Tô pegando esses valores do Figma novamente, tá? A margem aqui a IA completou errado.
A margem de cima, top. A margem de cima vai ser de 225 pixels. A margem da esquerda vai ser de 23 pixels. Aqui não precisa, não sei porque que ele colocou isso. Backdrop filter, deixa eu ver se ele... Backdrop filter blur de 6 pixels novamente. Eu acho que ele não colocou o border radius. Só que o border radius nesse caso, nessa caixa de diálogo, vai ser apenas 32. Por quê? No nosso Figma, a gente está estilizando essa caixa de diálogo 3, 2 e 3. Esse container, ele tem o border radius o mesmo valor para todos, então não tem necessidade de fazer aquele macetezinho. A gente vai usar o mesmo valor para todos. Beleza. Continuando aqui, border radius 32, color branco, background, backdrop, beleza, display, certo? Vai ter uma diferença aqui. A line items não é center, é start também. E no P vai ter uma mudança também. Nosso P da caixa de diálogo 3 vai ter uma margem à esquerda, 15 pixels, uma margem de cima de também 15 pixels. Beleza? A font weight também, o peso vai ser de 500, no valor de 500. Peso. Beleza. Deixa eu ver como é que ficou. Olha só que legal. Nosso container é um pouquinho maior, né, para caber tudo isso. Beleza, vamos estilizar o resto. Vamos lá. Próxima, ponto caixa, traço links, que é a caixa com as linguagens, abro colchetes, posição absoluta, width delas vão ser de 180 pixels, o height vai ser de 45 pixels, a margem de baixo vai ser de 15 pixels, a margem à esquerda vai ser de 80 pixels, a cor desses elementos dentro, né, vai ser de hashtag FFF, que é branco. O tamanho da minha fonte. O tamanho da minha fonte vai ser de 16. Aí já está completamente. O index vai ser de 3. Meu display vai ser do tipo flex. A line item center do tipo center. Justify content também do tipo center. O gap entre esses elementos, que são as linguagens, né, vão ser de 15 pixels. Perfeito. Agora eu vou estilizar o P, que fica dentro desses elementos. Aqui. Estilizando o P, a única coisa que a gente vai fazer vai ser um font weight, que é o peso, de 500. Feito. Ficou. Olha só. Já deu uma mudada. Porém, no Figma, a gente percebe que, na verdade, esses elementos tem um backgroundzinho aqui, né? Diferente. Exatamente. Vamos estilizar agora. Bom, próximo vai ser o ponto. E foi a classe que a gente estabeleceu lá no nosso HTML. O cursor vai ser pointer, que é tipo pointer, que eu quero interagir com aqueles elementos. O background. Como vai ser o mesmo background que a gente utilizou na primeira caixa de diálogo, se você reparar aqui, ó, é o mesmo background, tá, rapaziada? Eu vou simplesmente copiar da caixa de diálogo 1, vocês vão vir aqui. Copio esse background, vou colar aqui, beleza. O padding, esse nosso elemento vai ser de 10 pixels no primeiro valor e de 20 pixels no segundo valor. Já expliquei isso para vocês, rapaziada, mas o padding, basicamente, o primeiro valor dele se trata do espaçamento do eixo Y, se confunde bastante, é Y, né, se não me engano, do eixo Y, e o segundo valor se trata do eixo X, que é horizontal e vertical. Beleza? Próxima estilização, border radius. Vai ser um valor único, porque vai ser um só para todos os lados. O peso da minha fonte vai ser do valor de 500. E, por enquanto, só isso. Vamos dar uma olhada.
Olha só que massa, rapaziada. Já tá praticamente idêntico ao nosso Figma, né? Na verdade tá melhor por conta do GIF, né? Mas enfim. Só que eu quero deixar esse botãozinho, ou essa div, seja interativa, né? Que eu possa clicar, que o usuário possa clicar e acontecer alguma coisa. Já ensinei isso, mas vamos lá. Aqui, só para adiantar, eu vou colocar um transition para todos 0.3 easy, tá? Só para adiantar. Vou vir aqui no ponto ling. Eu quero que, quando ele seja ativo, quero que a escala dele, ou seja, o tamanho dele, vá para 95% do tamanho total. Beleza? Vamos ver se funcionou. Olha só. Agora, quando eu clico, está muito lento. Vou colocar 0.2. Agora, quando eu clico, melhorou um pouquinho. Agora, quando eu clico, ó, ele tem interação. Posso interagir com esses elementos. Feito. Agora, para completar essa primeira página, falta o quê? Falta o nosso formzinho, o usuário digitar alguma coisa. Tá, rapaziada? Vamos lá. Vamos para o nosso HTML. Vocês vão selecionar essa div aqui. Abaixo da div, caixa diálogo 3. Abaixo dessa div, vocês vão criar outra div que vai ter button dentro. Já já a gente vai colocar um iconezinho. Tá bom. Button. Abaixo desse button, vamos ter um form, que vai ser onde o usuário vai escrever alguma coisa. E dentro desse form, vai ser um text area. Beleza. Bem simples. Essa div vamos colocar a classe de area-form. No botão vai ser um botão btn-send, que vai ser o botão para enviar as coisas. Vou no meu Lucid React pesquisar novamente pelo chevron write, que vai ser para enviar o usuário escrever. É só para aparência, tá, rapaziada? Não vai funcionar. Tá? Vou colocar aqui, ó. Beleza, coloquei o símbolozinho no botão. Agora, só para preencher, eu vou colocar ação, método get, o nosso text area, colocar uma classe de text area. Depois, name eu vou colocar de mensagem, ID. Precisa de ID, não vai mexer com JavaScript, isso não é necessário. Placeholder, que é basicamente aquele textozinho que fica escrito antes de você digitar algo, tipo, quando você vai digitar uma senha, fica escrito digite uma senha. É basicamente isso, placeholder. Eu escrevi como digite algo, área, 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 label, digite algo também. E o máximo que o usuário vai poder escrever vai ser 155 caracteres, que vai ser o máximo que eu vou permitir que o usuário digite. Beleza, tudo feito. Vamos para o nosso CSS. Abaixo do link, vamos puxar a classe area-form, pushets, position absoluta, width de 400 pixels, height de 67 pixels. Abaixo, a margem de cima vai ser de 365 pixels. A margem à esquerda vai ser de 23 pixels. Background dele, mesma coisa. Eu não vou ensinar novamente, mas eu utilizei o mesmo sitezinho de gradientes, tá, rapaziada? Se vocês quiserem copiar, dão uma pausa no vídeo, copiem esse gradientezinho aqui, ó. Bem bonito. Ó.
backdrop filter blur de 6 pixels, border radius de 32 pixels, color dele vai ser de FF, ou seja, branco. Font size, o tamanho da fonte, vai ser de 16 pixels. The index dele vai ser de 3. Display dele, tipo flex. Align items, tipo center. Justify content, do tipo center também. E vamos estilizar o parágrafo dentro dele. O parágrafo dentro do areaform vai ter um margin left de pixels. Margem top de 15 pixels também. E o peso da fonte, né, vai ser do valor de 500. Passando agora para área form. Ou seja, a gente vai estilizar o form dentro. Ele vai ter um margem right de 70 pixels, width de 85%, height de altura, né, de 65%. Ele não pode vazar, tá, rapaziada? Tá bem feio. Tá bem feio por enquanto, a gente não utilizou nem o botão. Bem. Beleza. Próxima utilização. Área, traço form, text area. Que é a classezinha que a gente colocou. Width, set. Height, também de 100%. Resize, zone. Padding, nosso elemento vai ser de 14 pixels no primeiro valor e no segundo valor vai ser de 18 pixels. Box sizing vai ser de border box. Background vai ser, pulando aqui, mas ele vai ser transparente, tá, rapaziada? Background transparente. Borda, não vai ter borda. Color dele vai ser esse código hex. Não usei esse código ainda, ok. 93.9 8 esse códigozinho, pauzinho o vídeo para copiar. Após isso, font size 21 pixels. Font family dele vai ser de esse nomezinho aqui, tá, rapaziada? Outline, que é uma estilizaçãozinha quando você clica no form, ele abre meio que um anel em volta dele. Eu não quero que isso aconteça porque deixa ele feio. Overflow Y, alto. De bola. Agora, continuando aqui, área form, faço text area placeholder, que é quando eu coloco o mouse por cima da área do texto, tá, rapaziada? Vou colocar um font size de 21 pixels. E a cor do texto vai ser essa cor aqui, de RGB. Beleza. Agora, com área form text area, isso mesmo, text area focus, eu quero que o box shadow disso seja none, ou seja, nada aconteça quando eu clicar nessa área, quando ela estiver em foco no meu site. Ou seja, foco, o que eu quero dizer é isso daqui, ó, quando eu clico nela, entendeu, rapaziada? Quando eu clico, eu quero que nada aconteça. Beleza, já deu uma melhorada aqui. Negócio, deu uma melhorada. Mas ainda tá bem feio. Eu tenho duas coisas a melhorar. Tanto nosso scroll, tá bem feio aqui, quanto o nosso botão de enviar, que ele tem que estar na direita, né?
Beleza, vamos estilizar primeiro o nosso botão de enviar, tá, rapaziada? Puxando aqui a nossa classe que nós determinamos no HTML, botão traço send, abro colchetes, position absoluta, width 48 pixels, height 48 pixels, também, né? Lembrando que esses valores eu sempre pego do nosso Figma, que a gente fez o design. Bottom 10 pixels, right 10 pixels também. Background. Novamente, rapaziada, eu vou usar aquele background aquele linear, né? Aquele gradiente que a gente usou em outros botões, que é exatamente esse daqui. Vou copiar, vou colar, na verdade, esse gradiente aqui. Beleza? Border. A minha borda, quero borda no meu botão. Border radius. Border radius 100%, ou seja, ele vai ser um círculo. Cursor, pointer, ou seja, eu vou poder clicar no meu botão. Display, do tipo flex, align item center e justify content center também. Color, a cor do meu botão, que na verdade é o icon, o ícone, lembra do chevron, right, que é a setinha? Vai ser da cor branca. E também, já para adiantar, a transição dele vai ser transition ao 0.3 do modo easy. Beleza. Agora, ponto, botão send. Send. Vou ver o Aya já completou aqui para mim. E o botão active, que na hora que eu clicar, eu quero que ele dê uma afundada. Ah, olha só que legal. Digitar algo aqui e enviar, entre aspas, né? Tô achando ele meio devagar, vou colocar 0.2, tá, rapaziada? Oh, bola. Beleza. Ele não tá funcionando o botão. Opa, achei. Ele não tava funcionando o hover, né? Agora sim tá funcionando. Perfeito. Bom, tá muito bom. Tá igual praticamente o nosso Figma, só falta realmente a nossa scroll bar ficar mais bonitinho. Vou subir um pouco aqui, em cima do botão de send, porque só para ficar organizado, né? Vamos lá. Como que a gente vai poder estilizar esse scroll? Ponto área form traço. Já, aí já entendeu aqui. WebKit scroll bar, tá, rapaziada? Vocês, WebKit traço scroll bar, só que width o valor de 0, height também o valor de 0. Próximo. Área form text area ponto res traço overflow 2 pontos traço web traço webkit traço bar. O que isso quer dizer? Caso nada aconteça, ou seja, se não tiver nada ultrapassando o tamanho original desse form, a barrinha não vai aparecer. Mas caso ultrapasse, era para ela aparecer. Não sei porque que ela não está aparecendo, mas enfim. Vamos continuar. Ponto. Área. Perfeito, é isso mesmo que eu queria. Background. Esse background tá ótimo. 999 border radius, tá, rapaziada? E aqui, border pixels solid com essa corzinha aqui de RGB. Para ele ficar o mais transparente possível e a scroll bar interferir em quase nada.
mais uma estilização. A última, na verdade não é a última. Text area has flow. Exatamente isso aqui. Na verdade não é exatamente isso aqui, rapaziada. Vocês apagam essa parte, has flow, traço. WebKit, traço. Scrollbar, traço. Thumb, dois pontos, over. Background vai ser esse daqui, porém 8 de opacidade. Agora, uma estilização sim. Uma estilização para o Firefox, que é outro tipo de navegador. Text area. Scrollbar. Width 90. Scrollbar color, perdão. Scrollbar color. Perfeito, é isso mesmo. Scrollbar color, transparente, perfeito. E, por último, também para os navegadores. Para o navegador Firefox, área form, text area, .hasflow. Só essa estilização aqui do Team, que é basicamente para deixar a scrollbar mais show de bola. Escolhemos a scrollbar. Ficou perfeito nosso site. E agora vamos para a página 2. Perfeito, rapaziada. Terminada a primeira página, finalmente vamos partir para a segunda. Voltando aqui para o nosso HTML, para dar início à nossa segunda página, vou vir aqui abaixo do nosso container main, crio uma div, coloco a classe D. Dentro do nosso container 2, que vai ser a nossa página 2 inteira, crio outra div. Dentro dessa div, eu vou ter H1. Aí tá de sacanagem aqui. Crio H1. Abaixo do H1, crio um parágrafo. Abaixo do segundo parágrafo, crio outro parágrafo. Beleza. Para essa segunda div aqui, eu venho de uma classe de container2 traço text. Para o H1, coloco o título de vantagens. Para o segundo parágrafo, eu coloco. Vou colocar uma classe, tá? Esse parágrafo de desk, descrição. E para o segundo parágrafo, descrição. Para o primeiro parágrafo, que vai estar escrito algumas funções a mais que nosso agente oferece. E aí, vocês copiam o texto também do segundo parágrafo. Simplesmente é a junção do melhor dos mundos, todos os melhores agentes, e é isso aí. É um texto fictício para. Beleza. Ainda dentro desse segundo container, abaixo do parágrafo, eu venho e crio uma div. Dentro dessa div vai ter aquele nosso botão diferentão que tem no nosso header. Então eu vou simplesmente vir aqui e copiar nosso botão diferentão. Também está presente no nosso header. Se você não viu o vídeo anterior, primeiro eu ensinei como é que a gente usa esse botão, tá, rapaziada? Que a gente pega naquele site e tal, beleza. Você já tem ele no seu código, você cola ele aqui. Cola, temos aqui o nosso botão. Terminamos essa primeira div, se eu não me engano. Perfeito, terminamos essa div. Agora você clica aqui no container 2 text que você criou. Você clica aqui na div, visualiza onde ela termina. Agora eu sei que ela termina aqui. Dou um enter, crio mais uma div abaixo da div container 2. Outra div. Rapaziada, não confundam. Beleza. Nessa div nova, eu crio mais uma div. Dentro dessa div, eu crio outras 3. É meio confuso, mas não se percam, rapaziada. Beleza. Na div maior, eu vou criar uma classe.
Vou renomear aqui que aí é errado. Vou dar o nome de container traço cards. Traço cards. A div de baixo. Vou dar a classe de linha 1. Beleza? Vou nomear aqui as outras div de card 1, card 2, card 3. Já já eu mostro no Figma para vocês do que se trata isso. Mas aqui eu vou ensinar um macetezinho para vocês que já já mostro para que a gente vai fazer isso no CSS. Vem aqui, dou um espaço. Para cada card desse eu dou um espaço e crio outra div chamada card. Vocês assistiram o primeiro vídeo, vocês lembram que eu disse que isso daqui teoricamente era errado, porque quando você dá um espaço nas classes, o HTML entende que são duas classes diferentes, e realmente, só que aqui é proposital. Por quê? Eu quero fazer uma estilização única para todos os cards aqui, porém eu não quero ficar colocando no CSS um por um, tipo card 1, estilização, card 2, estilização, card 3, estilização, não. Eu quero fazer uma estilização que vá para todos, para facilitar a nossa vida e para deixar o código mais bonito. Então a gente vai fazer isso daqui, tá, rapaziada? Terminada essa div, clico aqui na linha 1 para saber onde ela termina. Abaixo da linha 1 eu crio novamente mais uma div, que terá uma classe chamada 2. Dentro da linha 2 eu vou ter mais duas divs. Duas divs com card 4, card 5, espaço, não confundam. Isso aqui está certo, né? Não está errado. Dê um espaço e coloque em card. Isso daqui é porque ela tem duas divs. Ok, dessa forma. O que a gente vai fazer agora? Vocês vão entrar pelo link da descrição do nosso pacote de assets do projeto, tá, rapaziada? Venham para o pacote de assets, clicam. Vocês vão clicar em cards e aqui vão estar todos os cards que a gente vai utilizar. Esses cards eu simplesmente estilizei eles no Figma para fazer o projetozinho do nosso site. Vocês vão simplesmente baixar card 1, card 3, 4 e vão simplesmente arrastar os arquivos para a página do projeto. E vou vir em Downloads, seleciono cards, jogo na pasta Assets. Beleza. A fins de organização, eu vou criar uma pasta chamada Cards e arrasto meus cards para essa pasta. Show de bola. Agora está um pouquinho mais organizado. Beleza. No nosso HTML, se você fez tudo correto, ele vai estar assim. Dê uma conferida. Esse daqui está correto é porque eu só simplesmente fechei o container main para não me... Tá? Beleza. Está aí o CSS. Está aí o CSS. Vamos estilizar. A fins de organização também, eu vou fazer isso daqui, que é basicamente um comentário, ou seja, comentário, tudo que tem dentro do comentário, entre esse asterisco e essa barra, tudo que tem dentro dele não conta, ou seja, ele não é código, é só um comentário mesmo para eu deixar algo mais organizado. Por exemplo, se eu estiver trabalhando com vários programadores, eu poderia deixar um comentário aqui explicando alguma coisa, ou explicando o que tem que fazer. Ou simplesmente deixar um comentário com página 2 para eu saber que aqui é a página 1, achei a página 2. E beleza. Vamos começar. Vamos chamar o ponto container, ponto container traço 2, abro colchetes, display dele do tipo flex, display dele do tipo flex, flex direction, a direção vai ser do tipo row, de linha. O align items dele vai ser do tipo center, justify content também do tipo center. E o gap entre os elementos vai ser de 80 pixels. Perfeito, terminamos aqui o container 2. Eu demonstrei para vocês como é que ficou o site. Bom, a segunda página tá assim, ó, vantagens com o títulozinho, tá? Tá assim, basicamente bem feio ainda. Voltando para cá, após o container 2, eu vou dar um ponto. Vou chamar agora o container 2 text. Abro colchetes, display dele também vai ser do tipo flex.
flex direction. Vai ser do tipo column. A cor dele, o texto vai ser branco. Vou usar aquela técnica novamente, utilizar os elementos sem necessariamente ter uma classe neles. No H1, font size, o tamanho da fonte dele vai ser de 52. O peso da fonte dele vai ser no valor de 500. E a margem de baixo vai ser no valor de 16. Beleza? Novamente, vou fazer aquela técnica usando o P. Font size dele, 16 pixels. Max width de 433 pixels, para ele cortar a linha certa. E o peso da fonte, 400, no valor de 400. Deixa eu ver como é que ficou por enquanto. Olha só, já deu uma melhorada, uma organizada melhor no nosso texto. Beleza, voltando para o código. Após o container text2, tenho a desk1. Tenho a desk1 que eu vou dar um margem bottom, ou seja, a margem de baixo de 12 pixels. Venho na desk-2, colchetes. Vou dar um color diferentão aqui. Vou pegar aqui. Show. Essa cor diferentona para a nossa descrição 2. E novamente um margem bottom de 26 pixels. Vocês copiam essa cor, tá, rapaziada? E essa cor coloquem na descrição 2 de vocês. Bom, continuando, após a nossa desk2, temos o ponto container, traço cards, container finalmente do nosso cards principal. O display dele vai ser do tipo flex também. Flex direction dele vai ser do tipo column. E o gap entre os elementos vai ser no valor de 20 pixels. Abaixo do container cards, vamos ter a linha 1, abre colchetes. Display também do tipo flex. Flex direction no row. O gap entre os elementos é do tipo 20. Após a linha 1, a linha 2, abra colchetes. Display também do tipo flex, basicamente igual à linha 1. Display do tipo flex, flex direction, flex direction do tipo row, que é linha em inglês. E gap também 20 pixels. Bom, o que a gente fez aqui? Se você reparar no nosso HTML, nós temos a div principal, que é o container cards, e dentro dela temos duas divs, que são a linha 1 e a linha 2. No nosso Figma, isso daqui se traduz dessa maneira. Aqui é a nossa div, tá? Se você reparar bem, essa daqui é a nossa div container cards. Essa daqui é a linha 1 e essa daqui é a linha 2. Ou seja, a div grande ela está organizada em flex direction column, ou seja, a direção da div é em coluna. E dentro dessa div temos a linha 1 e a linha 2 que estão divididas em flex também, ou seja, os elementos vão ficar um ao lado do outro e a direção desse flex é em linha, tá bom? Então é basicamente essa a lógica que eu usei. Ok, finalmente chegamos nos nossos cards. Vou começar aqui pelo card 1. Abro colchetes. O width dele vai ser de 157 pixels. A altura dele vai ser de 318 pixels. Background vai ser de um gradiente diferentão, dessa maneira aqui, ó. Esse gradiente que eu peguei do Figma. Border radius, ou seja, arredondamento da borda vai ser de 25 pixels. A minha borda vai ter essas configurações aqui. Essa cor diferente, 2 pixels de grossura do tipo sólido. Background image é aqui que cada card vai se diferenciar. A única coisa que vai diferenciar os cards são essa configuraçãozinha aqui. Como que eu coloco imagem nos meus cards? Eu venho aqui, escrevo background image, venho depois dos dois pontos e coloco URL. Dentro do parêntese eu venho e escrevo uma barra
E aí o VS Code já me sugere aqui arquivos. Vou em Assets, que é onde estão minhas imagens, dou um tab. Depois Cards também, dou um tab. E aqui eu tenho todos os meus cards que eu havia baixado. Coloco o card 1. Beleza. 1. Depois disso eu venho em Background, Position, posição do fundo. Coloco no centro e Background Repeat. Eu não quero que ele se repita. Beleza, card 1 feito. Agora, para poupar o nosso tempo, eu vou vir aqui no card 1, copiar, colar, na verdade, vezes 3, 4. Pronto, só dar um espaçamento aqui. Agora eu venho aqui na classe e troco para card 1, card 2, na verdade, card 3, card 4, card 5. Venho aqui também nas imagens e coloco card 2, card 3, 4, 5. Beleza, feito isso, nossos cards vão aparecer aqui. Porém, esse card está errado, ele está com o tamanho errado. Se a gente voltar no nosso Figma, ele é desse tamanho aqui. Qual é o tamanho correto dele? Bom, de acordo com o nosso Figma, o valor do width correto desse card é de 539 pixels. Feito isso, nosso card agora fica corretamente posicionado. Perfeito. Beleza, feito isso, vamos agora utilizar aquela classe única que a gente colocou para cada card. Tá? Se você reparar aqui, a gente colocou duas classes diferentes, ou seja, card 1, espaço, card, para todas as nossas divs aqui. Por que a gente fez isso? Porque eu quero dar um efeito de hover para os nossos cards quando o mouse passar por cima. Tá? E aí é muito mais fácil eu fazer isso com uma classe do que com as 5 aqui. Bom, eu venho aqui no meu card e coloco transition para todos de 0.3 segundos no modo easy. Logo após isso eu venho no card, coloco 2 pontos hover, também já aprendeu isso na aula passada. O que eu quero que aconteça com o meu card quando eu passo o mouse por cima? Esse hover significa isso, passar o mouse por cima. O que eu quero que aconteça? Eu quero que haja uma transformação na escala do meu elemento de 0.03 na escala. O que isso aconteceu na prática? Basicamente, eu criei esse efeito aqui. Bem bacana, tá, rapaziada? Legal. Passo o mouse por cima. Só para não ficar aquela imagem estática e sem graça no meio do site. E é isso. Essa daqui é a nossa segunda página do nosso site. Vamos para a terceira.